Bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre migrações, motivação política e econômica. Essa aula hoje é direcionada para os alunos do 8º ano. Na semana que vem, eu vou trazer as atividades para nós já corrigirmos e continuar a matéria. Migração internacional é um movimento de saída e chegada de pessoas. É importante ressaltar que o termo migração pode ter subdividido em emigração. Emigração refere-se às pessoas que saem do país. Imigração, pessoas que entram no país. Então vamos ressaltar bem isso aí. Emigração, eu estou indo embora do meu país, indo para outro. E imigração é eu estou entrando no meu país. Esse mapa abaixo, ele reflete aonde tem maior número de pessoas entrando e saindo dos países. Então, como a gente pode ver ali, um grande número de pessoas entrando nos Estados Unidos, na América do Norte, um grande número de pessoas saindo do Brasil e indo para a Europa. Então, é um fluxo muito grande e intermitente. Ele não para, ele sempre está em movimento. Sincero no entendimento das imigrações internacionais recentes, o processo de macroestruturas e reestruturação produtiva no contexto internacional. Então, é uma macroestrutura, ela é grande, ela expande e ela acontece em diversos países ao mesmo tempo, com diversas pessoas. E a crescente importância das migrações internacionais no contexto da globalização é o objetivo de um número expressivo de contribuições importantes, de caráter teórico e empírico. Empírico é aquilo que nós vamos fazer o estudo. Então, nós vamos fazendo o estudo das migrações ao longo do mundo, ao longo do tempo. Então, ela vai perpassar isso daí. E atestam para a sua diversidade, seus significados e suas implicações. É uma parte significativa de contribuições à reflexão das grandes transformações econômicas, sociais, políticas, demográficas e culturais. Então, a questão da migração, ela vai mudar todo esse contexto. Porque, por exemplo, uma pessoa que vem dos Estados Unidos para o Brasil, ele tem que adequar a nossa cultura, a nossa religião, ao nosso clima, ao mesmo tempo em que, quando eu vou para os Estados Unidos, eu também tenho que me adequar a essas questões. Então, não é o país que tem que entrar na minha vibe, mas eu tenho que entrar na vibe do país. Então, é uma questão de acostumar. E por sermos seres humanos, nós estamos abertos a essas questões, a nos aprimorar aonde nós estamos. Se eu vou para um lugar muito frio, eu vou me adaptar àquele lugar. Se eu vou para um país em que eu não conheço a língua, eu vou aprender aquela língua ao longo do tempo. Destaca-se posturas ideológicas e visões de mundo que se confrontam na tentativa de enfrentamento das contradições e da crise da ordem política, capitalista, desculpa. Então, olha para vocês verem. Vai destacar a ideologia do país em que eu estou indo e a visão de um mundo que vai se confrontar. Por quê? Lá nos Estados Unidos eles não têm costume de fazer churrasco aos domingos. Aqui no Brasil a gente já tem costume de fazer um churrasco, de encontrar com a família, de fazer mais reuniões. Lá eles são mais distantes uns dos outros. Então, eu vou ter que ter outra visão do mundo. Eu vou ter que me confrontar com essa tentativa de me acostumar com aquele lugar em que eu estou entrando. E a questão que vai aumentar muito as imigrações é no final da Guerra Fria e a expansão da etapa de flexibilização de acumulação do capital. Então, é o que vai fazer com que venha outras pessoas de outros países para o Brasil, que o Brasil leve outras pessoas para outros países. Por quê? Porque é uma mão de obra barata. Então, várias questões vai ser modificada aí nessa questão das migrações. Também
aqui no bem-estar social, aqui, ó, de Estado de bem-estar social e proteção social, é uma questão que o Estado ele vai fazer para ajudar essas pessoas. Não só os migrantes, mas as pessoas que já vivem nesses países naturais. O que seria esse estado do bem-estar? Seria uma questão em que o Estado ele me dá as coisas, ele me dá aquilo que eu preciso e eu retribuo para ele. Como? Trabalhando, pagando imposto, fazendo com que a economia não pare. Se a economia parar, a gente vai entrar numa crise e essa crise vai levar a diversas falências. É o que nós estamos vivendo hoje. A crise da pandemia, ela veio e ela já está começando a afetar alguns setores, como o setor da economia, as vendas, o mercado. Então, ela começa a levar algumas crises e essas crises começam a atrapalhar a nossa vivência. As causas da migração são essas aí que eu coloquei na foto: perseguição política, as guerras, baixos salários, más condições de vida, catástrofes. Se nós formos olhar numa visão do Brasil, a gente não tem essas questões de guerra, catástrofes, mas a gente tem outras questões. As más condições de vida, baixo salário. Então eu saio do Nordeste e venho para o Sudeste em busca de um serviço melhor, em busca de ganhar mais dinheiro. Chega aqui, eu não consigo ter um bom trabalho, então eu vou virar um morador de rua, ou eu vou ter que voltar para minha terra. Então, a gente está preso a essas questões. E as pessoas vêm para determinado lugar. Eu saí do Nordeste, vou para o Sudeste. Ela vem em busca de melhor condições de vida. Chega aqui, ela se decepciona, porque aqui não tem emprego para todo mundo, aqui já tá saturado, então ela tem que voltar para o seu lugar de origem e muitas das vezes ela não consegue porque ela não tem dinheiro. A título de exemplo, a Europa. Então, a Europa ela foi um dos grandes termos de receber pessoas no início do século XIX e XX. E passava aí uma explosão demográfica e ela recebeu milhões e milhões de pessoas. Só que com a crise ela foi levando à fome, levando a várias questões em que tiveram que mandar as pessoas embora da Europa. E entre 1884 e 1933, quase 4 milhões de imigrantes desembarcaram no Brasil. Então, eles deixaram de ir para a Europa e vieram para o Brasil. Eles fizeram ao contrário. Por quê? Porque o Brasil estava passando por várias questões, como o fim do trabalho escravo. Então, o Brasil chama esse povo para trabalhar, promete melhorias para eles, e eles começam a chegar no Brasil. Então, os principais imigrantes que vieram para o Brasil foram alemães, espanhóis, portugueses, italianos, japoneses, turcos, sírios e outros. Só os italianos vieram em torno de 1,5 milhões de pessoas. Então, para vocês verem como que o Brasil prometeu para eles que eles iriam ter uma vida melhor aqui. Eles chegaram aqui, não tinha, a condição de vida era barata, eles tinham que trabalhar num trabalho basicamente escravo, longe da sua terra. Naquele tempo era difícil para voltar, porque era por barco, navio. Então, era 4 ou 5 meses no oceano até chegar. E quando chegava aqui, encontrava-se várias dificuldades, várias questões em que não estava dentro do plano deles. E no século XX, os fluxos migratórios internacionais conheceram uma inversão. Então, existe cerca de 200 milhões de imigrantes no mundo, sendo que 60% dessas pessoas saíram de países subdesenvolvidos, rumo a países desenvolvidos. Então, pessoas que saíram, por exemplo, da África e foram para a Europa, ou pessoas que saíram de países norte-americanos, tipo Paraguai, e foi para os Estados Unidos. Então, pessoas que saíram de
país subdesenvolvido para encontrar um país desenvolvido. E lá também encontraram os mesmos problemas. Trabalho escravo, praticamente escravo, ganhando pouco, não tem condição de voltar para sua terra, então fica preso a esses países. Porém, esse novo fluxo de migração, acirrado pelas desigualdades entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, deve ser entendido a partir de dois momentos. É o que nós vamos ver agora. O primeiro deles decorre entre a década de 50 e fim da década de 70, quando alguns países da Europa, os Estados Unidos, o Japão, estimulavam a imigração a fim de conseguir mão de obra para ocupar as vagas de menor qualificação. Então, olha para vocês verem, eles chamam o povo, Estados Unidos, Europa, Japão, eles chamam o povo, para o povo vir para o seu país, acreditando que vai melhorar de vida, chegando lá recebe um salário muito curto. E essas pessoas ficam presas a essa terra. Porque, como eu já falei, eles não têm como voltar para o seu país de origem. Então, eles começam a ser escravizados. Os Estados Unidos é um dos países mais ricos hoje, mundialmente, e ele consegue essa riqueza através dessa mão de obra barata. Eu estou dando o exemplo dos Estados Unidos, porque é o que está mais próximo de nós, mas se a gente for pegar, a gente pode pegar o Japão, também, que é um país muito rico, e ele consegue essa mão de obra barata, conseguindo com que as pessoas trabalhem para ele, basicamente, ganhando ali, tipo, R$50 por mês, vamos pôr, por exemplo, assim, para vocês entenderem. Tanto que eles ganham pouco, eles têm que pagar aluguel, casa, comida. Então, é uma coisa que não compensa para mim, que estou indo, mas eu acredito que eu posso ter uma vida melhor, mas compensa para o país que está fazendo com que eu trabalhe um trabalho, podemos dizer, praticamente escravo. O segundo momento, da década de 80 em diante, que é a intensificação da globalização e a ascensão do neoliberalismo. Trouxe maior pressão, abertura dos mercados e acelerou o desenvolvimento técnico-científico. É basicamente o que a gente está vivendo hoje. Essa questão das tecnologias começou na década de 80 e eles vieram desenvolvendo até os dias de hoje. Então é o que a gente está vivendo hoje, esse neoliberalismo. O Estado ele não interfere mais nas nossas vidas como antigamente, porém a gente tem uma ascensão dessa globalização. Então hoje a gente vai para qualquer lugar, vai e volta. Lógico, evidente, quando eu não estou preso a esse trabalho, eu posso ir para qualquer lugar do mundo, mas é uma questão que ainda está um pouco presa. Por quê? Eu posso ir para um determinado país, chegando lá não é aquilo que eu esperava. Então eu fico preso àquilo ali. Algumas pessoas hoje, com a pandemia, estão presas a determinados países. Algumas pessoas que moram na Europa e precisavam de vir embora, já venceram o visto, não tem dinheiro mais para ficar lá, está preso lá. É algo extraordinário? Sim, mas para eles é viável, porque eles vão começar a ter que gastar dinheiro lá, a buscar um serviço. Então, pro país é viável. Para mim, que estou morando lá, não. Todos esses elementos aceleraram, permitindo às indústrias dos países ricos que eles mirassem pelo mundo em busca de novos mercados e mão de obra barata. Só que eles vão dar preferência para as pessoas que têm maior instrução. É como eu coloquei aí. O cérebro ele vai embora daquele determinado país buscando melhorar de vida. Ele consegue, porque ele tem estudo, ele tem condição de buscar melhorar, ele vai entender isso e ele vai buscar uma qualificação num país desenvolvido. Então, muitas pessoas eles vão embora de seu país em busca de melhor condições de vida, mas essas pessoas, elas de 1.000, podemos colocar aí que 2 se destacam, porque ela consegue entender a outra língua, ela consegue ter uma boa educação no seu país de origem, mas isso
a gente não pode generalizar, porque de 1.000, 2 ou 3 pessoas conseguem chegar a essa questão que eles vão chamar de fuga de cérebros. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da xenofobia, que é a questão que eu tenho aversão da pessoa que não é de origem. Então, quando eu chego num país ou num estado, e principalmente o Brasil, que é muito grande, o Brasil tem muitas regiões, e essas regiões acabam ficando, cada um fala de um jeito, tem uma gíria, tem uma forma de falar. Então, quando eu chego em determinado local, em que a pessoa começa a me xingar, que ela começa a denegrir a minha cultura, aquilo que eu aprendi, ela está sendo xenofóbica comigo. E isso é crime, isso não pode, a gente tem que aceitar o outro como ele é, porque cada um de nós somos diferentes, cada um de nós viemos de um lugar diferente, cada um de nós temos uma cultura, então a gente tem que ter essa questão de aceitar o outro como ele é. E o outro, ele vem com uma questão para me ensinar, ele vem me mostrar em que o Nordeste tem a sua riqueza, o Sul tem as suas qualidades, o Norte tem as suas qualidades também. Então, olha que bonito que é o Brasil, em que ele aceita todas as regiões, aceita todas as questões, e a gente pode viver num país mais democrático nessa questão. Então, quando eu vou para o outro país, eu também tenho que me adequar àquelas questões, e as pessoas têm que me aceitar da forma como eu sou. A partir de então, alguns governos ricos, como por exemplo, aí eu coloquei esse exemplo aí, nos Estados Unidos, com o México, eles fizeram um muro para não deixar com que os imigrantes passem para o estado dos Estados Unidos. Então, eles chegam no México e eles são impedidos de entrar. Essa barreira, ela realmente existe. Depois, algumas pessoas estão pulando ali a barreira, mas na hora que eles caem do outro lado da barreira, tem uma polícia, tem outro muro, tem outro obstáculo para que eles não entrem no país que eles estão tentando ir. Eu coloquei essa questão dos Estados Unidos com o México, porque é uma questão que está mais na atualidade. Mas outros países também existe esse muro. Igualdade não significa justiça. Então, o que os países eles têm que entender é que eles precisam elaborar leis para que esses imigrantes entrem nos países, para que esses imigrantes eles possam ser bem recebidos e eles possam construir um país melhor também. Porque da mesma forma que eu busco melhorar de vida, eles também estão vindo para que possa ter uma melhor vida dentro do país. O geógrafo Milton Santos, ele vai falar que apenas o conhecer próprio a um lugar não é indiferente ao conhecer próprio a um outro lugar, exatamente pelo fato de que qualquer que seja o acontecer de um produto do movimento da sociedade total. Então nós estamos nessa sociedade total, nós estamos dentro desse movimento, nós não podemos ser indiferentes ao acontecer do outro, a gente tem que fazer com que haja essas leis, com que haja melhorias para esses imigrantes e que eles possam ter livre acesso de um país ao outro, lógico e evidente, dentro das leis daquele país. Também não posso chegar num país e lá matar, roubar, fazer o que eu quiser e ficar por isso mesmo, mas que o país possa me acolher, com que eu possa ter também bons salários, porque os imigrantes, eles vêm com os seus sonhos, eles têm aquela melhoria de vida. Obrigado, até semana que vem. Se cuide, fique em casa.